Pessoal, giro de notícias. Bora comentar hoje sobre o Banco Bradesco, que reportou lucros acima do que esperado. Vamos também comentar sobre um mito do mercado, que historicamente a bolsa tende a cair para o mês de maio, mas tenha bom senso porque nem sempre esse ponto acontece. E também, toda virada de mês, diversas casas de análise colocam as suas carteiras de proventos. Aí vamos ver 8 ações de dividendos que poderão pagar até 12% de dividend yield. Mas antes de comentar aqui sobre tudo isso, deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também comenta alguma dúvida ou sugestão de vídeo. Aí bora lá, a primeira matéria é sobre o Banco Bradesco, que lucrou 4,2 bi, o que teve uma queda de 1,6%. Aí o que chama a atenção é que o mercado esperava por um lucro de 3,92 bilhões e o Bradesco lucrou 4,2 bi. Então o lucro entregue foi cerca de 7% acima do que o esperado pelo mercado. Mas esse resultado ainda é bem baixo em comparação com o Banco Itaú, que tem lucrado cerca de 9 bi por trimestre, e o Banco do Brasil, que também tem lucrado 9 bi por cada tri. Ou seja, o Bradesco tem lucrado menos da metade do que os seus pares, tanto Itaú e também o BB. Outro ponto porque esse lucro cresceu foi por causa de uma queda nas provisões para devedores duvidosos em comparação com períodos passados. Então, como essa provisão entra como uma despesa, como ela caiu, isso acabou aliviando as despesas e impulsionando o lucro do banco. Já um ponto negativo foi a margem financeira, que caiu em 9% para 15,1 bilhões. E esse ponto foi ruim porque o Bradesco esperava por crescimento na margem financeira total. Daí o mercado pode não gostar desse ponto, até porque isso acaba impactando diretamente as receitas do banco. Já na receita de prestação de serviços, eles tiveram uma alta de 1,3% para 8,8 bi. E esse segmento engloba receitas de cartões de crédito, cartões de débito, conta corrente, administração de fundos, seguros e etc. Já as provisões caíram 18% para 7,3 bi, o que acabou ajudando a esse crescimento do lucro. E um ponto péssimo é que a rentabilidade ainda continua baixa de 10,2%, o que fica menos da metade do que o ROI do Itaú e do BB. Aí por que eu estou comentando esses dois? Porque historicamente o Bradesco reportava uma rentabilidade parecida do que o Itaú e o Banco do Brasil, e também o lucro era parecido. E no momento esse cenário não tem acontecido. Outro ponto, a sua carteira de crédito só cresceu em 1,2%, o que também ficou abaixo do que o crescimento esperado para este ano. Então o próprio Bradesco espera por outro ano difícil para 2024, mas o mercado em peso espera que alguma recuperação poderá acontecer a partir do próximo ano. Aí é questão de acompanhar para saber se esse cenário irá acontecer ou não. Outro detalhe importante que vocês podem consultar dados do Investor 10 é que o Bradesco anuncia proventos maiores de forma semestral e normalmente a data acontece para o final de junho de cada ano e também para o final de dezembro de cada ano. Fora isso, tem aquele pingado mensal de 1,5 centavo, mas eu nem considero esse ponto e eu só olharia para o provento semestral do Bradesco. Já a segunda matéria é um mito do mercado, tem aquela grande lenda, será que a bolsa sempre cai para o mês de maio? E tem um ditado do mercado para você vender as suas ações no mês de maio e cair fora e esperar os próximos meses. Porém, se você acha que vai cair, não seria interessante fazer o caso contrário, até porque você poderia comprar durante as quedas. Daí o que é que temos? Um estudo do Ibovespa, olhando os meses de maio de 95 até 2020, e nessa matéria teve um erro de digitação. Aqui no caso foram 17 meses de maio com retornos negativos e 9 meses com retornos positivos, olhando para maio de cada ano. Então o que é que eles fizeram nessa foto? Pegaram um mês de maio de 95, maio de 96, 97, até 2020. Então perceba que na maioria dos meses de maio de cada ano, a performance foi negativa. E eu fico torcendo que o mercado caia mesmo, porque dessa forma eu posso comprar boas empresas em bons patamares de preço. Então podem bater à vontade nas cotações, desde que não aconteça uma piora robusta no resultado, porque esse seria um dos melhores cenários, a empresa mantendo ou crescendo o resultado com a cotação caindo. Aí tem aquele ponto, se o resultado for mantido, a empresa pode manter o pagamento de proventos e com esse dividendo eu posso comprar mais ações
em um patamar de preço mais confortável. Outro ponto, o mercado tem esse mito por causa do mercado americano, já que os dados mostram que de 1950 até 2013, o desempenho dos principais índices americanos foi o pior nesse período em relação aos meses de novembro e abril. Então tem essa tradição antiga do mercado para o mês de maio, que eles acreditam que é um mês fraco por causa da teoria das férias do mercado, já que nesse período acontece um período de recesso, as férias nos países do hemisfério norte, e por conta disso, a zeragem de posições é queda no volume. Daí eles comentam como se os grandes players do mercado retirassem férias e por conta disso gerasse um fluxo de venda e zeragem das suas posições. Mas essa teoria é mais para o mercado americano e vimos aqui nesse outro estudo que de 95 até 2020, 17 anos, o mês de maio foi negativo e 9 deles foram positivos. Porém, esse estudo parou em 2020, que teve uma performance positiva por causa daquela recuperação da queda da pandemia. Aí quando você pega para o mês de maio de 2021, o retorno foi positivo. Quando você pega depois para maio de 2022, o retorno praticamente saiu no 0 a 0 ou 3% de rentabilidade. E também para maio de 2023, a performance também foi positiva. Então cuidado com esse mito, porque olhando de 2020 para cá, a performance foi positiva para os meses de maio. E o futuro ninguém sabe. E cuidado com essas narrativas para não ficar tentando prever o mercado. E tem aquele ponto que eu levo em consideração: se a bolsa está barata e existem oportunidades, eu tento me aproveitar desses pontos que irão acontecer. E se a bolsa ficar cara, literalmente eu reduzo o aporte ou apenas fico esperando. Então cuidado para não tentar acertar o cenário e tentem focar firme na sua estratégia. E por fim, vamos comentar aqui sobre essa notícia: 8 ações racionais para investir no mês de maio e buscar retornos de até 12% no quesito Dividend Yield, segundo os analistas da Guide Investimentos. Então a empresa realizou 2 trocas na sua carteira de proventos para o mês de maio e eles retiraram a Alupar, o Banco ABC e colocaram a TIM e a Ambev na sua carteira. Eles comentaram que apesar dessa grande alta na cotação da TIM, eles ainda enxergam potencial de apreciação e também proventos elevados. Aí porque ele comentou esse ponto de proventos elevados, foi por causa de um fato relevante da empresa: eles querem pagar 100% de payout nos próximos anos, o que na visão do mercado a empresa poderia pagar de 6 a 8% de Dividend Yield. Já em relação à Ambev, que vamos ver a seguir, que faz parte da carteira, eles ponderam que com a forte queda dos papéis, os dividendos voltaram a ficar atrativos e no momento o Dividend Yield está de 6%, o que é uma raridade, até porque raramente a Ambev pagou um patamar de proventos neste quesito de Dividend Yield. Além disso, as ações da Ambev sofreram uma depreciação do peso argentino, contudo, esse fator ficou para trás na avaliação dos analistas. E a carteira de proventos da Guide é apontada como racional, composta por ações diversificadas, buscando alinhar proventos elevados, irregulares, ações defensivas e também uma diversificação setorial. Então perceba que temos aqui os nomes e uma parte boa que eu sempre gosto de olhar é o dividendo esperado, olhando para os próximos 12 meses. E aqui no caso da Ambev, eles projetam 4,1%, olhando para frente. O Banco do Brasil, 12% de yield para o futuro. BB Seguridade, 10,2%. CPFL Energia, 9,5%. Eletrobras, 4%. Petro, 11%. A TIM, 8,1%. E a Vale, com 12,1%. E esse caso da Petro, eu acho que eles não consideram essa perspectiva do provento extraordinário, até porque só com esse provento extraordinário a empresa poderia pagar uns 7 a 8% de dividend yield, fora o provento trimestral. Então, grande parte do mercado não acaba considerando esse ponto na conta, e faz sentido sim, até porque é provento extraordinário e nada garante que esse cenário será mantido. Então, é interessante olhar só o provento recorrente da empresa. E, de fato, várias dessas projeções elevadas são em linha com o patamar atual. Podemos consultar isso no Investor 10. Perceba, dividend yield atual da Petro, 17%, e eles projetam 11%. O da Vale, 11%, e eles projetam 12,1%. O do Banco do Brasil, 8,4%, e eles projetam até 12% por causa da perspectiva do crescimento lucro e do payout. O da BB Seguridade, 8,8%, e está camuflado porque com a recompra passa de 10%. E o da CPFL,
11% e eles projetam por 9,5%. Porém, um ponto que você tem que se atentar é em relação à Datacom e à data de pagamento, porque a CPFL já pagou seu maior provento para este ano e a Datacom aconteceu no final de abril deste ano. Então, se a empresa for anunciar outro, poderá ser muito baixo, o que não chegaria nesses 9,5% olhando para frente. Então, tem que ter cautela nesse ponto para saber se a empresa está cheia no quesito dividendos, se ainda irão pagar muitos proventos até o final do ano, se grande parte já foi paga. Então, tem que ficar alerta na Datacom e na data de pagamento da empresa. Por exemplo, tem um caso aqui da Ambev e perceba que certa empresa pode manter o padrão de anúncios. Por exemplo, a Datacom foi para dezembro de 23, dezembro de 22, dezembro de 21, janeiro de 21, dezembro de 20. Então você tem noção que o próximo provento da Ambev poderá acontecer para dezembro deste ano. Então, na prática, a empresa ainda estaria cheia para receber o provento, desde que você permaneça com o papel na carteira e que aconteça algum anúncio para dezembro deste ano. Já outra empresa, BB Seguridade, que eles projetam 10,2%, aí você tem que fazer a mesma coisa. Perceba que a empresa anuncia para fevereiro e agosto de cada ano, ou seja, o provento de fevereiro já passou e só resta o provento de agosto para este ano. E perceba que em agosto do ano passado, eles pagaram R$ 1,60 para ação. Então, suponha que o provento seja parecido, R$ 1,60 dividido por 32,20. Isso geraria quase 5% de yield, o que ficaria abaixo do que os 10,2%. Então, olhando o que resta a pagar, não chegaria neste patamar. Então, por isso que você tem que ficar de olho no calendário da empresa para ter noção o que resta a pagar, quantos proventos, quanto mais ou menos a empresa paga, e você tem que refletir sobre esses pontos. Então, pessoal, comentamos aí sobre algumas matérias, Banco Bradesco, esse ponto de vender no mês de maio, muito cuidado, e também sobre a carteira de proventos da Guide Investimentos. Aí comenta sobre qual desses ativos vocês possuem nessa carteira. Em particular, eu só tenho o Banco do Brasil e a BB Seguridade em carteira. Então, pessoal, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro para ter acesso a vários conteúdos educativos para você aprender a investir melhor. Aí tem vídeos, planilhas, Telegram, notícias, e para se tornar membro é só clicar no link na descrição do vídeo. E se você assinar e não gostar, você cancela um clique. E também, se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, que por sinal é uma das melhores do país, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo, e através dessa parceria vocês conseguirão bons benefícios no BTG, inclusive cartão Black e vários benefícios na plataforma. Aí, para conseguir isso, é só preencher rapidamente o formulário aqui abaixo e em pouco tempo o time entrará em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço!